Você se considera uma pessoa leal? Hoje eu vou te explicar, segundo a Bíblia, 3 testes que mostram o que é ser uma pessoa leal. Antes, se inscreva no meu canal e ative as notificações. Ninguém quer seguir alguém que seja imprevisível. Há muitos anos, eu declarei meu interesse em ganhar almas e edificar pessoas em Cristo. Ainda estou fazendo a mesma coisa. Muita água já passou por baixo da ponte, mas a visão ainda é a mesma. Mantenha a mesma visão. A Bíblia diz que você não deve associar-se a pessoas propensas a súbitas mudanças e reviravoltas inesperadas. É perigoso sentar-se num carro cujo motorista faz curvas bruscas. Muitas coisas testarão a lealdade e a fidelidade de um cristão. Existem 3 coisas principais que testarão a lealdade de todos. Primeiro, a distância, o tempo e o fogo. Se você passar nesses 3 testes, então a sua lealdade é verdadeira. O primeiro teste, o teste da distância. Paulo teve de exortar um ramo de sua igreja na Galácia a permanecer fiel, embora ele não estivesse fisicamente presente com eles. Muitas pessoas não são leais quando distantes do líder. Muitas companhias não funcionam com eficiência a menos que o gerente esteja presente fisicamente. Por causa disso, muitos negócios não podem expandir-se. Em Gálatas capítulo 4, versículo 18, está escrito: no que é bom ser de sempre procurados, e não só quando estou presente convosco. Pode o chefe estar em toda parte? Se você estiver trabalhando sob as ordens de alguém, a sua lealdade será testada pela distância. Como dizem, longe da vista, longe da mente. É importante ser fiel mesmo quando o líder está distante. As pessoas que passam nesse teste são as verdadeiramente fiéis. A única maneira de uma grande rede continuar expandindo-se é as pessoas serem fiéis, esteja o líder presente ou não. Em algumas organizações, basta que o líder vire a cabeça para que seja feito um comentário sarcástico. Não devemos dizer coisas agradáveis apenas quando a pessoa está presente conosco, mas devemos dizer coisas agradáveis a respeito dela, mesmo quando ela está ausente. É bom ser entusiasticamente disposto a coisas boas, especialmente quando o seu líder não está presente com você. Eu posso perceber quando as pessoas são leais ou não a mim, pelo que elas dizem quando não estou presente. A lealdade não é o que você diz ou faz quando uma pessoa está com você, é o que você faz e diz quando está longe. O segundo teste, o teste do tempo. Poucas pessoas podem imaginar a capacidade do tempo de testar a nossa resolução de permanecermos leais às nossas palavras. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O apóstolo Paulo ficou chocado que um grupo de cristãos pudessem tão rapidamente mudar de opinião e de compromisso. A deslealdade se manifesta de forma prematura ou tardia. Em alguns casos, as pessoas se tornam desleais muito cedo, no curso dos acontecimentos. Isso é o que chamo de deslealdade prematura. As pessoas que sofrem de deslealdade prematura não conseguem resistir ao teste do tempo. Em outros casos, as pessoas se tornam desleais depois de passado muito tempo. Esta é a deslealdade tardia. Indivíduos que passam pela experiência da deslealdade tardia têm uma grande capacidade de resistir ao teste do tempo, mas acabam esfriando. João capítulo 6, versículo 65
ao versículo 71. E continuou: por isso vos disse, que ninguém pode vir a mim, se pelo Pai lhe não for concedido. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós já temos crido e bem sabemos que tu és o Santo de Deus. Respondeu-lhes Jesus, não vos escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era ele o que o havia de entregar, sendo um dos 12. Você irá observar nessa passagem que, depois de um curto período no ministério, vários discípulos abandonaram o campo, saíram da igreja e recusaram-se a fazer parte do ministério de Jesus. Entretanto, os 2 apóstolos não esfriaram com tanta facilidade. Mesmo Judas não foi embora. Jesus, porém, sabia que com o passar do tempo, Judas o iria trair. Ele sabia que era apenas uma questão de tempo para que houvesse mais algumas manifestações de deslealdade. Uma pergunta: você pode resistir ao teste do tempo? Você estará lá quando todos se forem? Decida ser um sobrevivente. Desenvolva a permanência no poder. Seja fiel até o fim. Seja leal a Deus até o último suspiro. Seja leal ao seu pastor e à sua igreja até o fim. Você receberá com certeza a bênção de Deus. Uma nota importante: a lealdade não depende apenas de os subordinados serem leais aos seus superiores. Tudo bom ou tudo ruim flui de cima para baixo. Salmos 133, versículo 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes. Tudo que estiver no comando será encontrado nas fileiras. O ponto de partida da lealdade é o chefe da organização. Se ele é desleal com seus seguidores, estes o serão com ele. O terceiro teste, o teste do fogo. O fogo representa todos os tipos de pressões que virão sobre você. Essas pressões poderão ser na forma de um teste financeiro, quando se trabalha numa organização, uma transferência ou uma instrução da qual não se gosta, podem ser outro teste. O fogo pode ser espiritual, social, matrimonial ou financeiro. Deus permitirá que vocês passem. Os que saem do fogo ilesos são os mais valiosos para Deus. As dificuldades matrimoniais, financeiras, feridas e ofensas não devem torná-lo desleal ao seu Deus. O fogo purga os elementos indesejados da nossa vida. Deus nos refina por meio dessas experiências. Malaquias, capítulo 3, verso de número 3. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, até que tragam ao Senhor ofertas em justiça. Deus sempre põe calor em seus servos para tirar deles o melhor. Quando tiver passado nesses testes, você brilhará e se tornará mais atraente. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança. Tiago capítulo 1, verso 2 e 3. Deus permite que todos os cristãos sofram ofensas. Ele observará então se você irá obedecer a sua palavra ou não. Você perdoará quem ofendeu. Quando você pratica o perdão, atrai a misericórdia de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles receberão a misericórdia de Deus. Ao passar pelo fogo das dificuldades financeiras, por favor, não sucumba à pressão. Não se torne um murmurador. Ao passar por pressão em seu casamento, por favor, não desista. Não se separe nem se divorcie. Lute para conseguir a felicidade. O mundo está cheio de pessoas com casamentos fracassados. Todos estão procurando alguém que tenha
conseguido permanecer fiel apesar dos testes. Os testes do casamento ocorrem a todos. Para sobreviver, é preciso determinação e muita fé. Seja um sobrevivente. Pelo que você passou? Você sobreviveu ao quê? O que você sofreu? Veja, as coisas pelas quais uma pessoa passou falam muito a respeito dela. As credenciais de teste de sobrevivência são maiores do que as credenciais de qualquer instituição de ensino. Quando Paulo quis mostrar quem ele realmente era, disse às pessoas pelo que havia passado, contou-lhes ao que havia sobrevivido, mostrou-lhes o que tinha sofrido. Sou ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em prisões, muito mais, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu me não abrase? Os testes pelos quais você passa contam a história de quem você realmente é. A pena de Davi nunca escreveu de maneira mais doce do que quando era mergulhada na tinta da aflição. Deus te abençoe.